formalismo da abertura. Pessoal, mais uma vez... Opa, o senhor Rômulo caiu, eu acho, mas já se retorna aí. Mais uma vez estamos aqui na nossa reunião do Necrim, né? Sempre agora contando com esse formato de uma reunião para debate dos nossos membros, pesquisadores, alunos da FAI Centro Universitário, outros alunos externos, pesquisadores e outras instituições. É sempre um prazer estar com vocês aqui. E hoje a gente vai contar com uma palestra do meu querido amigo, professor Rômulo de Aguiar Araújo. O professor Rômulo tem um currículo extenso, eu vou ler só o resumo que eu coube na nossa arte. O professor Rômulo ele é mestre em Direito pela Unicesumar, ele é especialista em Direito Penal e Processo Penal pela UEL, né, pela Estadual de Londrina, e é formado em Direito pela Unifil, também em Faculdade de Londrina, né? Atualmente está coordenando a pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal e também o grupo de pesquisa em Direitos Fundamentais e Ciências Criminais do Instituto de Direito Constitucional, né, do IDCC, e Cidadania, o IDCC de Londrina, que é fundado, criado pelo professor Zumar Fachin, e é também presidente da nossa comissão de eventos da Anacrim do Paraná. Um prazer ter você conosco hoje. O Rômulo, além, claro, de advogado criminalista aí, com mais de uma década de experiência, né? E também tem uma barba a qual eu tenho inveja, né? Quero deixar bastante claro que a barba dele me faz inveja, né, Fernando? A gente deixa a nossa barba crescer, mas não fique igual esses caras que tem barba de verdade, né? Então, dá inveja. Bom, querido amigo, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite e feitas as devidas apresentações, a palavra é sua, fique à vontade aí. O tempo que achar cabível, fique tranquilo aí, a palavra é sua. Primeiramente, Décio, queria agradecer mais uma vez pela parceria, né? Como eu já disse, a gente já passou a manhã de sábado passado todo aí tendo uma aula com o professor Décio aqui no IDCC, ele que é membro do corpo docente aqui da nossa instituição, falando sobre crimes eleitorais. O pessoal aqui que está atuando no eleitoral já ficou alvoroçado a semana toda, me parabenizando e parabenizando também o professor Décio pela aula, foi muito bacana. Sempre também me atendendo aqui prontamente quando nós precisamos de algum debate acadêmico de alto nível, o professor Décio sempre compõe aí, e muito feliz, Décio, pelo convite, né, em falar para esse seleto grupo de pesquisadores que se propõem a estudar numa sexta-feira, né, final de tarde, quase aquele S de sextou já, né? Eu tenho meu copo aqui, tem água dentro, então podem ficar tranquilo. É o que Depois, ele diz, né? É o que ele diz, né? Você sabe que eu, um dos exemplos que o Wittgenstein dá é esse, né? Como que você sabe que o cara tá tomando no copo se você não vê o copo, né? Então, assim... exatamente. Não, eu tomava num copo de vidro, daí eu passei a tomar num copo que não é translúcido para poder, pelo menos, eu dizer que é água, né, para não passar esse tipo de apuro. Igual, igual o Décio, uma caneca, sabe-se o que se tem dentro dessa caneca, né, Décio? Melhor não falar que tá É, batizado, senão vão cortar a gente no horário nobre aqui da faculdade. daí não dá. Mas uma IPA esse horário não seria ruim, né? Não sei se tá quente aí em Curitiba, aqui em Londrina Muito, tá quente. muito. Então uma IPA nesse horário seria bom, mas melhor deixar, né? Mas de antemão, então, agradeço ao Décio, agradeço a todos. Aí estamos com 20 pessoas na sala. Fico muito contente de poder falar para vocês. O Décio me pediu para tratar com vocês sobre a aplicação da pena, né? Eu vou trazer aqui algumas reflexões prévias. Eu indiquei o livro do professor Hamilton Bueno de Carvalho, do Salo de Carvalho, né? Que fala sobre a aplicação da pena. Não sei se vocês já tinham tido contato com o livro ou não. É um livro muito instigante, né? Ele vai trazer muitas questões teóricas quanto à culpabilidade, por exemplo, né? Como que isso deve ser analisado no momento da aplicação da pena, teorias de culpabilidade por vulnerabilidade do Zaffaroni, que ele cita, né? E muitas outras coisas referentes à aplicação da pena, algo que ele cita brevemente no livro também, fundamentação das decisões, algo que a gente vem enfrentando muitos problemas, inclusive hoje, em 2020, né, as decisões elas são muito mal fundamentadas, né, fundamentação per relacionem
estavam discutindo no STJ no final do ano passado, começo desse ano, então são muitos problemas que circundam a pena. Odécio, eu montei uma apresentação aqui que, na verdade, não é uma apresentação, é um roteirinho. Eu só vou compartilhar aqui com vocês, pode ser? Fique à vontade, o que você achar melhor. A palavra Tá, é tua. Tá em casa. beleza. Valeu. Na hora que aparecer aí, tem os meus dados aí, e-mail, telefone, rede social, o que vocês precisarem, eu estou à disposição, tá? Mas, na verdade, é mais um roteirinho para vocês terem uma linha, depois eu encaminho para o Décio, para ele passar para vocês, tem algumas reflexões sobre esse caminho que eu vou fazer com vocês, porque, basicamente, o que eu pretendo tratar é falar sobre sanção penal e individualização da pena, né? A gente tem uma dimensão que a individualização da pena ela não acontece só na sentença, ela acontece em outros momentos, né? Foi até pensando na aula que o Décio deu no sábado, falando sobre os crimes eleitorais, a gente vê que a individualização da pena na fase legislativa ela não segue muito uma lógica, né? O próprio professor Hamilton Bueno de Carvalho e o Salo, no livro dele, falam que a gente tem punições muito diferentes para sanções que têm grau de reprovabilidades semelhantes, né, como o crime de tráfico, o crime de fabricação, adulteração, alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Então, quando a gente pensa em aplicação da pena, né, e a individualização da pena, a gente já tem que começar a se preocupar isso muito antes da sentença, né, para poder discutir isso durante o processo de uma melhor forma. Então, eu dividi mais ou menos assim, vou falar sobre sanção penal e individualização, nessas 3 etapas, falar um pouco sobre teoria dos fins da pena, falar sobre as penas e a dosimetria de uma forma mais detida, tá? O Décio já me disse também que vocês já vinham discutindo alguns elementos das circunstâncias judiciais, né? Acredito que na aula anterior, então hoje eu não vou me ater muito às circunstâncias, mas qual o caminho que o juiz pode se utilizar aí para aplicar a pena e algumas súmulas que ainda são aplicadas, mas, ao meu ver, já estão superadas, como vocês já devem ter visto também em aulas anteriores, tá? Mas, basicamente, o que a gente tem que entender? A sanção penal é a consequência jurídica do delito, né, a mais importante delas, em que ela vai ser aplicada quando o sujeito cometeu um fato típico, ilícito e culpável e tiver uma possibilidade de punição, né, não tiver nenhuma causa extintiva de punibilidade. E para a aplicação dessa sanção, então o juiz vai ter que percorrer um processo criminal, né, verificar se houve o crime mesmo, então se o fato é criminoso, e se o procedimento correto foi aplicado, né, porque condições que impossibilitam uma condenação, elas podem ser factuais, né, ou procedimentais. E partindo desse pressuposto, as sanções elas são aplicadas de acordo com o grau de responsabilidade do sujeito, aos imputáveis as penas, aos inimputáveis as medidas de segurança e aos semi-imputáveis uma questão aí mais de pena reduzida ou uma medida de segurança substitutiva nesses casos. Então, a sanção ela não é um objetivo do processo, né? Quando você imaginar que a sanção é o objetivo do processo, o processo ele já perdeu a valia, porque o processo só seria um caminho para uma condenação. Então, na verdade, não é. Eu preciso verificar se a conduta realizada merece uma reprovabilidade para que eu possa, ao final, aplicar uma consequência jurídica para isso. Então, dentre as consequências jurídicas do delito, a sanção penal é a mais importante e é o cerne da nossa aula e hoje, da nossa questão hoje. Mas a individualização da pena, ela não é feita somente em sentença pelo juiz, né, depois dessa apreciação. Porque ela tem 3 fases de individualização. A individualização legal, que é feita pelo legislador, né, então o órgão legislativo é responsável por delimitar qual o bem jurídico que ele pretende proteger a partir daquela conduta, né, e estabelecer uma sanção para aquilo. Então ele tem uma individualização ali que, de certo modo, vai verificar o valor do bem jurídico que está sendo tutelado e, a partir disso, o desvalor tanto da ação em alguns crimes quanto do resultado em outros crimes. O Décio me adiantou que aqui tem alguns alunos da graduação, pós-graduação e alguns mestrandos também.
para o pessoal que está mais avançado, isso já é mais simples, mas a questão aqui é, alguns crimes vão levar em consideração o desvalor da ação e outros o desvalor do resultado. Por exemplo, no crime de homicídio, o legislador leva em consideração o desvalor da ação, né, porque o homicídio simples e o qualificado, o resultado é o mesmo, né, só uma pessoa voltou até hoje, que é o que a história conta, né, e quem crê nisso, crê na sua ressurreição, né, quem não crê nele não vai acreditar nesse retorno também, pelo menos essa seria a lógica. Sim. Então, o resultado seria o mesmo, então o desvalor seria na ação, e outros crimes, como lesão corporal, levam em consideração o desvalor do resultado, tendo em vista que se for uma lesão leve, grave ou gravíssima, a pena vai ser diferente, mesmo que eu tenha uma única ação, mesmo que a ação seja a mesma, o desvalor vai se dar dessa forma. Então, já lá, quando o legislador cria o tipo penal, ele já individualiza a pena, né, de acordo com isso. E algo que eu sempre me preocupo em fazer nos meus processos, e quando eu estou estudando, e o Hamilton e o Saulo de Carvalho falam no livro dele também, alguns tipos penais que tutelam bens jurídicos parecidos trazem penas diferentes, né? Como e soluções jurídicas, às vezes diferentes também, né? Agora com o pacote anticrime, com a possibilidade de ação penal pública condicionada, ficou condicionada a representação, né, no crime de estelionato, e no crime de furto continua pública incondicionada, e tem uma discussão quanto a isso. São bens jurídicos idênticos, que não têm violência ou grave ameaça, então não poderia ter um tratamento idêntico, né? Na pena, ainda eu tenho uma pena mínima igual, mas uma pena máxima diferente. Então, eu poderia me utilizar de forma crítica desses fundamentos para já, durante o processo, discutir isso? Poderia. Eu vou esbarrar no princípio da legalidade, obviamente, mas em alguns casos isso já foi feito, né? Como o exemplo que eu citei anteriormente, utilizar preceito primário de um crime e preceito secundário de outro. Acredito que o professor Décio já deva ter visto isso nos crimes de tráfico, né, Décio? E de falsificação e adulteração para produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais. O crime de tráfico tem uma pena mínima de 5, e a gente sabe qual a guerra às drogas que nós temos instalada no Brasil, e o crime lá do 273 do Código Penal tem uma pena mínima de 10, e em tese são bens jurídicos parecidos, né, bens jurídicos coletivos. Então, algumas varas federais têm aplicado para o crime do 273 do Código Penal a pena do tráfico, né, que seria uma racionalidade pautada nesse princípio da individualização com base no bem jurídico tutelado. Então, vejam, o que a princípio às vezes parece meio absurdo, no momento de aplicação prática, você consegue. São poucos os juízes que aplicavam. Aqui em Londrina a gente tinha um juiz que aplicava. Não sei se aí em Curitiba você já viu alguma decisão dessa, Já, mas já. já. Então, e poucos juízes aplicavam, mas se você for pela racionalidade da legalidade, você fala, pô, não, se a pena é essa, vamos aplicar essa. Mas cabe uma discussão feita em cima do bem jurídico e da individualização, né? Na própria lei de crimes eleitorais, que você trouxe na aula passada, condutas que aparentemente eram menos graves tinham uma pena mais alta do que outras, né? Quando você falou lá da impossibilitar o sufrágio, uma pena alta, uma pena alta. Mas em alguns outros, de gravidade às vezes semelhante, com pena de multa ou pena de detenção de 15 dias, com bens jurídicos parecidos, né? Então aqui, gente, a gente já tem que começar a se preocupar, principalmente quando você for enfrentar um processo, com essa questão da individualização feita pela via legislativa, mesmo que no processo judicial, né? Para que você possa trazer aí um corpo maior para a sua decisão. Óbvio que para você trazer esse debate para o processo, você tem que fazer uma conexão entre os crimes que se parecem ou que têm bens jurídicos semelhantes, né? E fazer uma construção racional também que possa levar o juiz a adotar o seu parâmetro. A individualização da pena judicial, daí já é especificamente a aplicação da pena, né? Dosimetria da pena dentro dos parâmetros que nós vamos aprofundar mais. Mas, como eu já disse, ele vai estar pautado no que a lei já predispôs quanto àquilo para aplicação da pena, mas aí analisando de forma
ordenado que o artigo 68 do Código Penal estabelece para a gente. E na última fase, né, durante a execução da pena, a pena tem que ser cumprida de acordo com o pré-estabelecido na sentença e na lei, e vai se fazer a individualização dentro do estabelecimento prisional. Tá? E aqui nós temos, na minha opinião, dentro de uma concepção prática, o maior problema. Tá? Uma diferenciação muito grande entre o que está previsto em lei e o que está sendo cumprido nas penitenciárias brasileiras. Aqui, o meu objeto de estudo maior é sobre execução penal. Né? No meu mestrado, eu trabalhei com excesso de desvio no cumprimento da pena, com base na emenda, na ADPF 347, que fala do estado de coisa inconstitucional. Então, aqui a gente tem o maior problema. Tá? Óbvio, nós temos arbitrariedades na aplicação de pena? Sim, porque a gente tem muita reforma ainda no TJ de sentenças de primeiro grau. Aqui, pelo menos nos processos que eu atuo, é muito comum diminuição de pena em segundo grau por problema com dosimetria em primeiro grau. Acredito que em Curitiba aí também tenha muito desse problema, né? Por uma... Não sei qual o problema do raciocínio lógico dos juízes quanto a isso, mas é muito comum a alteração de pena em segunda instância com base em erros de dosimetria de pena. Mas de execução penal, eu estou até vendo o pessoal da comissão aqui, a gente já falou, discute bastante sobre isso, teve até um evento ontem, né, sobre direitos humanos e direito penitenciário. O pessoal não verticaliza muito o estudo nisso, né? Não sei o pessoal que advoga, aí você advoga só na fase processual e não depois na execução penal, mas a gente tem um campo bom de execução penal de atuação, em que às vezes você acompanha o cliente 10 anos num processo, 6 anos, 2 anos que seja, e na hora da execução penal você abandona o cara, sendo que você pode continuar prestando serviço para ele de execução penal, principalmente com base na DPF que tem em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Então, essas seriam as 3 fases de individualização da pena que são importantes a gente entender. E a individualização da pena no Brasil, ela segue, obviamente, uma tradição, ou a aplicação da pena, né, segue uma tradição de acordo com algumas teorias. Eu vou passar pelas teorias de uma forma mais rápida para poder falar da aplicação de melhor forma, apesar que eu acho que o maior tempo a gente deveria debater aqui, porque as teorias, elas se dividem em 3, né, teoria absoluta, relativa e a teoria mista. Tem-se uma confusão no Brasil gigantesca de qual a teoria adotada. Até no nosso último encontro do grupo de pesquisa, Décio, a gente estava falando sobre quais as sanções a serem aplicadas nos crimes de colarinho branco, nos crimes econômicos, né? Que o debate de que pena de prisão não resolve nada já foi superado. Para os crimes de colarinho branco, menos ainda. E aí eu me deparei, levei para os alunos um artigo de um procurador que fala da pena de confisco. E eu falei, pô, mas pena de confisco é perigosa, né? Sim. Lógico que às vezes ela pode até atender uma finalidade de pegar os bens do cara, mas o cara também pode ser, eu vou ganhar o máximo que eu puder, porque lá na frente alguma coisa vão me confiscar. Então também não teria muita finalidade. Mas para a punição tradicional, né, pensando nas penas privativas de liberdade e assim por diante, a teoria absoluta traz uma ideia de retribuição, né? 2 expoentes aqui são o Kant e o Hegel, que tratavam sobre isso. O Kant com uma retribuição ético-moral, o Kant com uma retribuição ético-moral e o Hegel com uma reafirmação do ordenamento jurídico, né, em que o crime precisaria de uma resposta. O Kant, inclusive, entendendo que, mesmo que você for o último dos homens, você deveria receber uma sanção, porque a sanção ela teria que trazer ou reconstruir esse conceito ético, né, do sujeito. Então, aqui, efetivamente, com vistas ao que já foi realizado, né, ao crime que foi cometido. A teoria relativa ou de prevenção, daí com um viés mais utilitário, né, para se utilizar dos homens para impedir que outros cometam crimes. Aqui essa teoria ela é
bastante aceita pelo meio não jurídico, em alguns casos, porque eles acreditam que as pessoas deveriam pagar e que isso geraria uma intimidação na coletividade, mas eu sempre brinco com os meus alunos e eu vejo isso com meu filho. A pessoa ela não deixa de cometer crime porque ela tem medo da sanção. Isso é conversa para boi dormir. Meu filho tem 1 ano e 9 meses e ele está na fase da birra agora. Eu falo para ele, filho, você não pode subir aí porque senão você vai ver, hein? Ele olha para mim e fala, sim, sim e pronto. E vai lá e faz. Então, ele tem 1 ano e ele não tem. O Décio já deve ter Sei passado por bem isso, como né, é gente? isso, sei bem como é isso. Então, a intimidação ela não vai alcançar essa finalidade que a gente busca, né? E eu também sempre falo para os meus alunos assim, o pessoal que está com a câmera aberta aí me corrija se eu estiver errado. Vocês devem ter aí uma pessoa que vocês respeitam muito, sim ou não? Pode ser pai, mãe, filho, marido, cachorro, papagaio, qualquer que seja. Ótimo. E deve ter alguém também que vocês tenham medo. Às vezes pode ser a mesma pessoa, às vezes não. Né? Eu falo isso porque eu tinha muito medo da minha mãe e eu respeitava muito ela. Então, vamos pensar na teoria preventiva nesse sentido. Eu tenho medo do ordenamento jurídico e eu respeito. Só que daí, vocês já pensaram nessa pessoa, já estão com essa pessoa em mente. Pensa assim, vocês já fizeram alguma coisa escondido dessa pessoa, achando que você não ia ser pego? E todo mundo balança a cabeça que sim. Por quê? Eu fumei dos 11 aos 25 anos escondido da minha mãe, morrendo de medo de apanhar e morrer. Mas eu fumei. 14 anos da minha vida, escondido. Lógico, eu achava que era escondido. Ela sabia que eu fumava, porque ela não era trouxa. Então, essa questão de teoria relativa, preventiva, ela acaba meio caindo por terra justamente por isso. Essa intimidação que se espera, ela não acontece. Né? E é na teoria da prevenção, daqui a pouco eu vou mostrar aqui um esqueminha, já posso até pôr aqui, que ela vai tratar tanto de prevenção geral ou especial, então, na geral, negativa, ela vai ter esse viés de intimidação, né? Então, eu vou me utilizar da punição para intimidar a coletividade, para que eles não cometam novos crimes, e na positiva eu vou gerar uma sensação de confiança na coletividade. Por exemplo, a Isabelle aqui foi vítima de um crime em que o Fernando cometeu. Se ela vê o Fernando sendo sancionado, vai gerar nela essa sensação de confiança. Então, a teoria traz essa perspectiva de prevenção geral positiva e negativa. E de prevenção especial negativa bom, se o Fernando cometeu um crime, o que a gente precisa fazer? Tirar ele de circulação. Né? Inocuizar ele, neutralizá-lo. E a pena faz isso. Ela tira o cara de circulação. Só que não é ad eternum. Né? A nossa legislação estabelece um patamar mínimo, que hoje é de 45 anos. Né? Se o cara passar vivo 45 anos no cárcere, ele merece mesmo voltar para a rua, porque o cara é um puta de um guerreiro. Aqui uma crítica que se faz ao pacote anticrime, né? 30 anos já era muito, 45, então, pô, é ilógico. Né? E teria uma prevenção especial positiva. E aí seria, algumas correntes falam em ressocialização, reeducação ou reintegração. A corrente atual fala de reintegração, não teria-se mais uma perspectiva de ressocialização. Que daí aqui a gente poderia entender como uma corrente positiva. E até a nossa lei de execução penal está mais voltada para esse aspecto de prevenção especial positiva. Ela não trabalha com reintegração, só explicar rapidinho a diferença de ressocialização e reintegração. A ressocialização, ela estaria numa perspectiva de que o sujeito já era sociabilizado, ele rompeu com isso quando cometeu o crime, nós vamos ressocializá-lo. Mas eu vou ter a mesma métrica para todos. Então, todos aqui chegaram na mesma métrica, eu vou aplicar o mesmo método para todos, eles vão sair todos iguais. Isso acontece? Não. Como nós falamos aqui na sala, tem gente da graduação, da pós, lato e estrito. Vocês não estão na mesma métrica, vocês estão recebendo o mesmo tratamento, a mesma fala minha, mas eu tenho certeza que cada um está recebendo uma forma. O Décio está recebendo uma forma, o aluno da graduação está recebendo de outra. A mesma coisa. Então, a ressocialização é um tratamento paradigmático. Né?
É o mesmo para todos, cada um recebe de uma forma e cada um vai sair de outra forma. A ideia de reintegração ela já é diferente, em que eu deveria ter efetivamente uma individualização. Saber quais são os anseios e as necessidades da Isabelle e individualizar para ela. Quais são os anseios do Fernando, do Wesley, do Marcelino, do Décio, e assim por diante. Então, eu teria uma melhor forma de reintegração. Porque, às vezes, o cara está socializado? Não, mas ele está integrado, ele está vivendo, sim? Seja rico, seja pobre, seja no centro, seja na periferia, ele está integrado à sociedade, tá? Vivendo aquilo. Então, poderia ter uma melhor forma aqui, numa perspectiva de reintegração e não necessariamente de ressocialização. E o Brasil, por fim, adota, em tese, a teoria mista. Pelo menos o artigo 59 passa para a gente essa ideia. Por que o artigo 59 passa para a gente essa ideia? Que ela vai dizer lá que o juiz, atendendo a circunstâncias judiciais, deverá aplicar a pena conforme necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Então, ele traz essas duas perspectivas, uma de reprovação, então absoluta, e uma de prevenção, aqui com conotações gerais e especiais, tá? Então, o Brasil, em tese, adotaria essa. Em que pese a lei de execução penal não fale em repressão. A lei de execução penal fala só em integração social. Então, a lei de execução penal, na minha opinião, e na opinião de alguns outros doutrinadores, ela não trataria de uma teoria mista. A sanção fala de uma teoria mista, mas a lei que trata da execução da sanção, não. Ela fala de integração. Então, teria uma perspectiva de prevenção especial, positiva. Então, vejam. Mas isso é adotado conforme a lei de execução penal? Não. Nunca vocês vão ver um juiz falar assim, eu vou deixar de aplicar a pena porque esse cara já está integrado. Porque se assim o fosse, nos crimes de colarinho branco, a gente não teria pena de prisão. Sim ou não? Porque parte de um pressuposto que o cara está integrado à coletividade, né? De uma boa forma. Então, aqui a gente tem que raciocinar sempre nessa perspectiva. Como aplicar uma pena que seja necessária e suficiente para aquele sujeito. E aí, me surge um outro problema de dosimetria, né? De como individualizar isso judicialmente. Como o juiz vai fazer isso? Ele tem alguns parâmetros? Tem. Aqui, depois eu vou mandar para vocês, tá, Décio? Tem aqui todos os dispositivos legais que eu cito e tudo mais. As penas, elas estão no Código Penal, né, artigo 32, e as medidas de segurança no artigo 96, eu não vou adentrar para falar sobre elas, mas tem tudo aqui. As penas se dividem em privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. A privativa de liberdade é a principal, é ela que o juiz calcula, né, além da pena de multa, mas por um outro sistema. E as medidas de segurança são aplicadas aos inimputáveis. Sempre que eu falo de medida de segurança, eu falo que aqui eu acho que é um dos maiores campos de pesquisa no direito penal, porque pouquíssima gente escreve sobre isso. Eu me aventurei a escrever isso na graduação, meu TCC foi sobre medida de segurança em 2010, depois disso eu nunca mais escrevi, e se for pesquisar, poucos livros foram publicados depois disso. Quando eu fiz meu TCC, Décio, tinham 2 livros, um do Eduardo Reale e um do Ferrari, o sobrenome dele, agora eu não me lembro o nome, Não, Bueno Ferrari. não, o Eduardo Reale Eduardo Ferrari, Reale ele que é Ferrari, Ferrari. Uhum. e um outro era Ribeiro. Agora eu não me lembro o primeiro, sobrenome Ribeiro, não me lembro o outro sobrenome. Eram 2 livros. De lá para cá não tenho muitos livros. Tem o do Salo, que ele fala sobre penas e medidas de segurança, que é muito bom. Um outro que a menina fala de medida de segurança progressiva, que eu achei bem interessante também, mas pouquíssimas obras, então tem bastante campo aqui. Até para falar sobre lei antimanicomial de 2006, 2011, alguma coisa assim, mas tem um campo muito bom. Então, as penas em tese seriam essas, né? A pena de privativa de liberdade, restritiva de direito e multa, e as medidas de segurança. Esse mesmo, Lucas, Bruno de Moraes Ribeiro. É que a gente, na minha época, fazia muito autor data, então autor data, você lembra o último nome do cara e toca o pau, né? E vai embora. Então eu lembrava do Ferrari e do Ribeiro. E depois
pensando nas penas, né, vou falar sobre dosimetria, que eu acho que é o que a gente mais espera. O juiz verificou, então, que houve o cometimento do crime e ele vai fazer a dosimetria de pena. A dosimetria, ela tem um caminho a ser seguido que é estabelecido pela lei. Artigo 68, que traz o sistema trifásico, né? Até aqui, uma súmula em que eu vou citar, que eu entendo ela superada, ela tem um problema ligado com o sistema trifásico, né? Em que ela foi construída sob uma perspectiva de sistema bifásico, e ela é aplicada sob uma perspectiva de sistema trifásico, então ela está em dissonância com a lei e a Constituição, que é a súmula 231 do STJ, tá? Mas ao final do processo, então, o juiz vai seguir essa lógica do artigo 69. Primeiro, ele vai aplicar a pena base, com fundamento nas circunstâncias judiciais do artigo 59. Depois, as circunstâncias legais do artigo 61, 62, 65 e 66. E depois, as causas de aumento e causas de diminuição de pena, que daí eu costumo dizer para os alunos que elas estão aí, ao longo do Código Penal. As duas primeiras fases você consegue localizar, né? É fácil. Artigo 59, 61, 62, 65 e 66. As causas de aumento e diminuição, elas podem estar do primeiro ao último, lei penal extravagante, e você tem que conhecer o processo para poder aplicá-las, obviamente. Então, ao final do processo, em caso de uma sentença condenatória, o juiz vai fazer a dosimetria de pena. O artigo 59, como eu já disse, ó, ele vai dizer lá que o artigo 68 vai dizer lá que a pena base vai ser fixada com base em 59, em seguida, então encerra uma fase, em seguida, circunstâncias atenuantes e agravantes, e por último, causas de aumento e causas de diminuição de pena. E o 59, ele vai tratar sobre as 8 circunstâncias judiciais, que a gente aprende, a gente estuda e tudo mais, mas que, ao fundo e ao final, não são 8 que o juiz pode considerar, né? Não sei se vocês falaram sobre todas as circunstâncias nas aulas anteriores, todas, Décio, de 59? Sim, super. A gente acabou trabalhando mais com alguns aspectos isolados do uso de aumento sem fundamentação em conduta Perfeito, social, os aspectos pessoais ali, e a própria noção do que seria ou caracterizaria uma circunstância. perfeito, perfeito. Porque o que a gente pode pensar aqui? Quando eu falo em culpabilidade, nós temos um caminho a ser perseguido, que até o professor Juarez Cirino dos Santos, no livro dele, fala, e eu gosto muito quando ele fala pelo menos dessa parte da culpabilidade, é que os juízes acabam fazendo uma análise binária de culpabilidade. Né? Em que sentido? Se o cara sabia da reprovabilidade da conduta dele e ele, mesmo assim, atuou, a culpabilidade como elemento do crime está perfeita. E ele vem depois e sobrevalora isso novamente. Não, o cara sabia que era reprovável a conduta dele e assim ainda ele atuou. Então essa é uma circunstância em que, eu acredito que vocês devem ter debatido na aula passada, a fundamentação vem com base nisso. Ele sabia que a conduta era criminosa, ainda assim ele foi lá e fez, então eu aumento a pena base em função disso. Mas o legislador já fez isso lá atrás quando criou o crime, quando trouxe a reprovabilidade para aquela conduta. Então, se eu valorei, obviamente, ela como um elemento do crime, eu não posso valorar ela novamente aqui como algo inerente ao tipo penal. Se o juiz conseguir fazer uma construção de algo que vai além do tipo penal, perfeito. Né? Mas se não, não. Porque essa análise simplista que o juiz faz, ela não pode ser analisada nesse sentido, justamente porque, se eu estou falando de culpabilidade, né, que é a ação realizada pelo sujeito e a contrariedade disso com a norma, entre aquilo ser lícito e ilícito, eu não tenho um caminho que é só assim, uma parede de papel vegetal em que eu rasgo ela e transpasso. Entre uma coisa ser lícita e ilícita, o caminho é muito mais extenso. E o livro do professor Juarez Cirino fala muito bem disso. Ele vai trazer esse juízo de censura quanto
ao que é lícito, principalmente aqui, de certa maneira, quando a gente está falando em erro, tá? Um erro de proibição, por exemplo. Tá? O caminho ele é muito mais longo. E, falando do livro do Hamilton Bueno de Carvalho, do Salo de Carvalho, eles vão além quando falam de culpabilidade. Com a distinção que eles fazem quanto ao critério, ou a razão de ser do livre-arbítrio e do determinismo. E eles fazem uma crítica, o livro, a cópia que eu tenho, acho que ele é de 2004, mas isso permanece até hoje. Quando eu vou me utilizar desse elemento na dosimetria de pena, os juízes não levam em consideração o grau de determinação que o sujeito estava envolvido no momento do cometimento do crime. Sim ou não? Vamos pensar, é o que eu já falei aqui. Todos vocês estão em momentos diferentes da vida de vocês. Se todos cometermos o mesmo crime, a pena deveria ser a mesma? Se a gente pegar o elemento da culpabilidade como crime, o grau de compreensão, o grau de reprovabilidade daquela minha conduta, ele não pode ser o mesmo. Porque eu estou em momentos diferentes. Ah, mas todos nós, acredito que privilegiados, com um curso superior ou cursando um curso superior, com internet em casa, né? Podendo tomar uma água, né, Décio? Uma água. A esse momento, querendo tomar uma IPA, mas tomando uma água, esse é o caminho. Só que nem todos estão nesse mesmo barco, certo? Nós vamos ter outras pessoas que estão em outro barco, né? Foi uma fala até do começo da pandemia, todo mundo está na mesma maré, não, todo mundo está no mesmo mar, no mesmo barco não. Tem gente que está com pé de pato e tem gente que está em iate de luxo. Essa é a diferença. Então, a culpabilidade, quando eu faço uma análise aqui, sem... E aí, trazendo a teoria que o Zaffaroni constrói, né, da culpabilidade por vulnerabilidade ou da culpabilidade, os juízes não se aprofundam nisso. E os advogados de defesa também não. E quando os advogados de defesa se aprofundam, os juízes entendem que isso não é cabível. Na maioria dos casos, porque não ficou cabalmente demonstrado. Imagine, uma pessoa que não conseguiu estudar, não conseguiu trabalhar, mora na favela, foi pego com uma baixa quantidade de droga, está sendo processado por um crime de tráfico. O que você precisa demonstrar? Que esse cara efetivamente está em uma situação de vulnerabilidade e que essa vulnerabilidade tem que ser levada em consideração. É isso que o Zaffaroni construiu na tese dele e isso que o Hamilton e o Salo falam no livro. Né? Como que nós vamos entender que esse sujeito tem o livre-arbítrio e ele não está numa situação em que o local dele predispõe ele a cometer aquela conduta. Então, aqui é uma circunstância que a gente tem que discutir e muito na dosimetria de pena. Quanto aos antecedentes, a gente tem pacificado, né, súmula que fala que processos em andamento não são possíveis para abarcar aí maus antecedentes. Temos um problema agora de inconstitucionalidade de um posicionamento dos tribunais superiores quanto à perpetuação dos maus antecedentes. Eu acho que esse é algo muito difícil de engolir para um advogado criminalista, né? Porque não tem lógica nenhuma isso. A conduta social. Os juízes acabam, às vezes, valorando também, de forma negativa, ao réu, algo que, na maioria das vezes, principalmente para a maior clientela da ciência, da justiça criminal, que é o preto, pobre, de baixa escolaridade, como desfavorável. Poucos juízes, mas alguns ainda assim. A personalidade do agente, que aqui é algo que o juiz não pode analisar, porque ele não tem conhecimento técnico para isso. Se ele quiser valorar isso, o papel do Ministério Público ou da defesa é efetivamente dar argumentos para isso, para ele conhecer. Os motivos e as circunstâncias e consequências do crime, aqui sim, eu já tenho algo mais
possível de se analisar na aplicação da pena, que daí eles estão voltados ao crime efetivamente, né? E, por fim, o comportamento da vítima, que aqui, sempre que eu falo em comportamento da vítima, não sei se já aconteceu isso com você, Décio, você fala de comportamento da vítima, tem gente que já liga assim, cultura do estupro. Não. Total. E, na realidade, não tem essa ligação direta. Algumas vítimas, sim, colaboram para o crime. Né? No caso do estupro, não. Mas em algumas circunstâncias, sim. Sempre tem aquele seu amigo brigão da turma que ele pode ser vítima de um crime, porque ele sempre vai estar nas confusões. Né? Além de ser um potencial criminoso, ele é uma potencial vítima. Então, a vítima ela pode colaborar sim. Só que aqui, ó, ao final ele diz que estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação, aqui a teoria absoluta que eu falei para vocês, repressiva e prevenção do crime. Tá? Então, quando eu falei que a lei de execução penal não adota esse posicionamento, que ela não traz essa perspectiva, porque lá no artigo 1º ela fala só em integração social, a gente poderia imaginar que, quando a pena não fosse necessária e suficiente, eu poderia não aplicá-la. Né? Como é feito, por exemplo, nos atos infracionais. Certo? Lá nos atos infracionais, qual que é a finalidade? A medida de socioeducação, sim ou não? E lá, se a criança ou adolescente já está reintegrado, deixa de se aplicar a sanção. Aqui deveria ser essa a mesma circunstância. Eu já tive processo de homicídio triplamente qualificado em que tinha participação de um adolescente, em que a juíza deixou de aplicar a medida socioeducativa, por quê? Já tinha passado 3 anos da data do fato até a data da sentença, e o menino já tinha esposa, um filho e uma empresa constituída. Como que você tira esse menino e coloca ele numa medida de internação? Não tem lógica. A questão da punição no direito penal é a mesma. Né? O Décio já deve ter atuado, e eu não sei quem mais é advogado aí, em processos que duraram mais de 10 anos. Viu, não? Nossa, é muito. E não são processos simples, não. O processo mais demorado que eu tive é um processo de estupro de vulnerável. O fato ocorreu em 2011 e saiu sentença final de 2019. Veja, não é um crime simples que demorou 9 anos para ser julgado. Imagina se eu tenho uma sentença 9 anos depois. O cara hoje, mesma coisa. Ele tem família, ele tem 2 filhos, ele tem empresa constituída. Tá, mas ele tem que pagar pelo que ele cometeu. Mas se a finalidade da pena é especial positiva, preventiva, eu vou tirar ele da onde ele já está bem ambientado, colocar ele na prisão e depois como que ele vai voltar? Então, o obstáculo aqui seria esse termo, reprovação. Ainda assim, se entende que é necessária a aplicação de uma pena. Bom, vamos lá. Culpabilidade. O juiz, então, deve analisar esse grau de reprovabilidade do condenado, o que a sociedade esperava que ele não fizesse diante do que o fato ocorreu, isso que eu falei. Se for elemento do crime, o juiz não pode valorar de forma negativa aqui. Os antecedentes, essa é a súmula do STJ que fala da vedação de utilização dos maus antecedentes, né, para sopesamento dessa circunstância. Se ele tiver várias condenações, obviamente o juiz vai poder utilizá-las sem ofensa ao bis in idem, desde que uma como maus antecedentes, outra como reincidência, se for essa a especificidade. Então, aqui o juiz tem elementos para analisar. Na primeira circunstância, eu acredito que não. Então, das 8, a gente acaba não tendo 8 circunstâncias para o juiz analisar. A conduta social. Aqui, os juízes eles ficam putos quando você junta uma testemunha abonatória. Né? Eles ficam putos. Falam assim, doutor, junta a declaração. Não. Mas se você não junta, depois ele pega o que ele quer para a conduta social. Então, testemunhas abonatórias são importantes? Sim, porque é um dos elementos
da dosimetria de pena. Alguém falou alguma coisa aí dessa? Uma pergunta? Pode perguntar, gente. Fiquem à vontade, tá? Acho que foi a Roberta. Oi, professor, tudo bem? Boa tarde. Tudo, boa tarde. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Vou fazer uma que tem mais a ver com o que você falou agora. Você tem como voltar um slide? Tem, claro. Deixa eu clicar aqui. Olha lá. Em relação aos antecedentes, né? E a súmula 444 do STJ. Tem alguns juízes que eles divergem no posicionamento em relação à valoração dos antecedentes no seguinte sentido. Eu entendo que você só poderia utilizar nos antecedentes, né, e tanto para fins de residência também, aquilo que já transitou em julgado. Mas Sim. tem alguns juízes que permitem você utilizar a condenação que foi posterior ao fato, né, esse trânsito em julgado que foi posterior ao fato, mas antes da sentença. Só que eu não concordo com isso. Eu queria saber se vocês têm algum posicionamento em relação a isso. Porque tem as próprias decisões do STJ que concordam com isso, mesmo havendo a súmula 444 do STJ. Sim. Vê se eu entendi o exemplo que você trouxe. O cara ele tem um crime que está pendente de julgamento e um crime posterior que já transitou em julgado. Digamos que foi assim, ó, na linha do tempo, né? O fato criminoso que a gente está analisando agora, Sim. aconteceu em junho desse ano. O fato aconteceu em junho desse ano. E o trânsito em julgado de um outro fato que foi anterior aconteceu em agosto desse ano. E a sentença está saindo só no mês que vem, entende? Digamos que vai sair em outubro essa sentença. Entendi. E o trânsito em julgado aconteceu do outro fato, só que não foi anterior ao fato que a gente está julgando agora, entendeu? Sim, entendi. Entendi, agora sim. Eu entendo que esse trânsito em julgado deveria ter acontecido antes do fato acontecer, não ao longo, entende? Não antes só da sentença, mas antes do próprio fato. Né? Eu acho que, não sei, daí eu queria saber qual o entendimento, por conta dessa questão dos inquéritos ali, né? E ações penais em curso. Porque... Aqui, Roberto, o que a gente pode pensar? A gente tem numa linha de raciocínio a reincidência e os maus antecedentes como institutos similares, certo? Em que a reincidência é um instituto mais gravoso e os maus antecedentes menos gravoso. Todos os dois devem ser amparados no princípio da presunção de inocência, para se fazer uma dosimetria de pena, tá? Qual que é o fundamento que eles têm utilizado para os maus antecedentes? Se eu tenho qualquer sentença penal condenatória transitada em julgado anteriormente, eu vou me utilizar como antecedente, é esse posicionamento aí que você está trazendo. Não obrigatoriamente que ele seja anterior ao fato que nós estamos julgando agora. Né? Ele tem um crime que o trânsito em julgado aconteceu durante o fato em que ele está sendo julgado. Fazendo uma correlação entre reincidência e antecedentes, na minha opinião, esse posicionamento é errado. Porque se eu estou pensando em maus antecedentes, eu precisaria fazer, às vezes, o mesmo raciocínio da reincidência. Para ser caracterizado, ter um trânsito em julgado antes do cometimento do novo fato. Isso, é. Para se uniformizar até esse posicionamento. Mas o que o STJ está tentando fazer? Dar tratamento diferente para esses dois institutos que, ao meu ver, se parecem. Mas o STJ tenta trazer entendimento diferente. Tanto que agora os maus antecedentes vão ter efeitos ad eternum, o que é um absurdo. Eu não sei o que o professor Décio pensa a respeito disso, mas eu acredito que se para o mais grave eu tenho esse raciocínio, para um menos grave eu deveria ter o mesmo raciocínio. Menos assim que eu imagino. O que você acha, Décio? Não, concordo com você. Eu só acho que o problema não está em você ter um critério definido como antecedente ou um critério ter definido como qualquer outra coisa. O problema é que essas expressões construídas no 59, elas são, nós comentamos isso no nosso último encontro, elas são pescaria de festa junina, onde você dá lá R$ 1, R$ 2 e você pega o prêmio que você quiser. Eu tenho certeza que se a gente fosse pegar aqui a vida de cada um de nós aqui, nós temos algo que pode ser utilizado como mau antecedente, ainda que o conceito técnico aplicável não seria esse, né? Porque isso que a Roberta relatou como sendo utilizado como mau antecedente, na verdade é bastante comum você enxergar isso utilizado como conduta social negativa. Sim. Né? Então,
O que acaba acontecendo é que, no meu ponto de vista, o problema é um pouco mais basilar, sabe? O problema é que tinha que repensar essa circunstância, sabe? Não chego a Sim, entrar sem dúvida. nessa discussão da tecnicidade como você fez. E eu Sim. acredito que também fere o princípio da presunção de inocência você considerar em outra circunstância judicial isso, porque o trânsito em julgado deveria acontecer antes do fato, não só antes da sentença, né? Óbvio, Então, óbvio, óbvio, óbvio. então acho que era esse ponto só que eu queria comentar, né? Aproveitando o gancho. Não, Que é bem perfeito. comum, o posicionamento da STJ contrário à própria súmula deles, muitas vezes. Sim, sim. Não só nesse caso, né? A lista é grande disso. A lista é enorme disso. O problema é que tem que ter todo o formalismo para ele fazer a revisão de súmula. O ministro tem que ter um pouco de peito para fazer isso, né? Basta a gente lembrar como foi o processo para retirar a súmula da arma de brinquedo. Foi assim. Os caras tinham lá a súmula dizendo que tinha que aplicar o Isso não é brinquedo em formato 174, né? Se eu não me engano. 174 e os caras não aplicavam. Até que de repente deu lá. Um dia o Félix Fischer resolveu peitar e reverteram. Mas assim, inclusive eu uso um trecho desse voto dele de revisão em muitas defesas, né? Que a frase é simples, assim. Se existem princípios constitucionais, vírgula, e há, vírgula, ou eles são respeitados ou não. Tipo, é uma coisa básica, né? Tipo, Sim. e assim, é inacreditável o negócio. É a mesma coisa do princípio da presunção de inocência e a prisão em segunda instância, né? Sim, Tem um princípio, os caras tentam deturpar o seu conteúdo para poder antecipar a pena. Mas muito boa sua observação, porque é efetivamente isso. É que assim, o Décio eu acho que vai entender isso que eu estou falando. É muito discurso retórico para não aplicar o óbvio, né? É muito exercício retórico, os caras sambam na retórica para efetivamente não tratar dessas circunstâncias. E o juiz que utiliza desse mau antecedente, que ele não pode usar para antecedentes como conduta social, ele está de pilantragem. Porque aí sim ele está escapando de todo e qualquer critério para poder efetivamente aplicar uma pena mais grave. Né? Mas prosseguir. Mas obrigado, Roberto. Se tiver qualquer outra Era só intervenção ou os outros. que tem o entendimento que é no sentido de que poderia, né? Então só por isso que eu Sim, perguntei o de vocês. não, E perfeito. outra coisa é em relação, daí especificamente a crime de tráfico de droga, né? Em relação, é um negócio que eu fico muito em dúvida, porque quando a gente vê na prática, eu pelo menos no estágio, eu fico, meu Deus, mas não tem parâmetro nenhum. É quando vai valorar a natureza e a quantidade da droga. Também como circunstância judicial. Tá, beleza, a quantidade até que ok, assim, mas a natureza, tá, maconha é porque é altamente viciante, cocaína é altamente viciante, enfim, daí é o mesmo fundamento. Então eu não entendo, tipo, qual é o parâmetro, sabe? Qual a diferença? Então vai valorar todas, né? Não tem uma diferença, assim, eu acho estranho, assim. Tem algum parâmetro que vocês podem fazer uma consideração em Ó, relação à natureza da droga? pelo que eu tenho, nos processos que eu tenho atuado e pelas leituras que eu tenho feito, principalmente quanto à lei de drogas, a gente tem um problema de cabo a rabo. Desde o processo de investigação até a sentença, a confirmação de sentença e assim por diante. Por quê? O que eu vejo? Quantidade de droga, tudo bem. O critério quantitativo, valorar a pena acima, ótimo. Ótimo. Eu não veria maiores problemas. Mas quanto à natureza, eu acho ilógico. Por quê? Porque isso é uma elementar do crime. Porra. Se eu tenho uma criminalização de uma conduta, seja ela qual a consequência que ela traz ao organismo, isso não deveria ser valorado de forma diferente. Né? Por quê? Porque isso é um elementar do tipo. A portaria lá, ela não diferencia. A maconha é uma droga leve, uma porta de entrada, né? O crack é uma droga grave. Então, se a portaria que é responsável por fazer a inclusão ou exclusão das substâncias, ela não faz essa diferenciação, nos meus processos eu sempre falo que a natureza da droga é elementar do tipo. A quantidade nós podemos discutir, sem problema algum. E é óbvio que, se você tem uma prisão com um cara com 154 pedras de crack, estou citando esse processo que eu tive, e outro com
uma tonelada de maconha, vamos pensar, em quantidade, e pensando na natureza, é muito pior uma tonelada de maconha ou 154 pedras de crack. Então, na minha visão, e eu sempre trabalho nessa linha, a natureza é elementar. A quantidade a gente pode discutir, mas a natureza eu acho que é elementar. Sim, beleza. Justamente, se tivesse alguma diferenciação, né, realmente, o crack é uma droga mais pesada, por exemplo, mais gravosa, a cocaína também e tal. Mas a fundamentação de muitos juízes é altamente viciante, tá? Que droga que não é viciante, né? Tipo, eu também concordo nesse Não, sentido. mas aí tem um problema maior. E a tua pergunta é muito boa. Ela vem casar com o que a gente discutiu na última. Não foi semana passada, a gente faz a cada 15 dias, né? Então, 2 semanas atrás. Vamos lá. Primeiro ponto, eu não sei nem se o critério quantitativo ele é de todo seguro, por esse exemplo que você deu. Sim, Né? não é. Eu já tive um cliente preso com 1 tonelada de cannabis. E tive um preso com 50 gramas de cannabis. Então, assim, e não faz sentido. Foi mais fácil soltar o cara da tonelada do que soltar o cara dos 50 gramas. Sabe? Então, eu acho que a quantidade por si só é um problema, porque depende do formato como a cannabis é pega. Por exemplo, se ela pega em pé, né, teve um outro caso no nosso escritório. 87 pés. 87 pés de cannabis. Você fala assim, nossa, isso é o Fernandinho Beiramar. Não, não. Ela convertia em uso 300 gramas. Então, Sim, assim, acho que o fator, às vezes, muito impressiona como argumento meramente retórico mesmo no judiciário. E esse ponto que você falou, essencialmente, eu já bati várias vezes isso na questão, só que sempre em alegações finais ou preliminar de apelação, né? Porque se você trabalhar antes já estraga. sim, De falar assim, a natureza, a gravidade da substância alimentar do tipo, mas é evidente, por uma razão simples, se não fosse, não seria considerado droga. Aí falou assim, não, mas uma droga é mais agressiva que a outra. Mas peraí. Então vamos sair da discussão tradicional, porque a discussão tradicional é maconha, né? Cannabis, sim. cocaína e crack. Né? 99% fica nisso, tá? Beleza. Então vamos puxar ali, tá? Comprimido, esqueci agora o MDA para fazer êxtase, os papelotes de doce, tudo na proibição, beleza. Aí tá, aí o cara planta em casa lá cogumelo, estilo o Mario Bros, né? O jogo. O cara vai lá e pega lírio do pé da vizinha, que tem flor de lírio na vizinha, e faz chá, que são drogas extremamente mais nocivas do que, por exemplo, um papelote de coca. E os caras não. É isso que eu quero dizer. É que o problema estrutural do 40, o 44, 45, Roberto, me fugiu agora, que fala da quantidade, né? O problema da natureza, esse critério elementar para justificar isso como aumento de pena é um absurdo tão grande, mas tão grande, que demonstra como o direito ignora o raciocínio técnico científico da matéria, Sim. né? Assim, porra, e é sério, cara. Vê aí, pergunta aí para alguém que já tem experimentado o tal do chá de lírio. O cara não volta mais, velho. Ponto. Tipo, o cara não volta mais, sacou? O cara fica com o cérebro derretido lá uma semana, cara. Então, assim, e daí vem dizer assim que, porra, um papelote de coca é mais nocivo que isso, mas não faz sentido nenhum. É desconhecer a técnica do negócio, né? Sim. Não, e é exatamente isso. O cara segue uma linha de raciocínio, segue essa linha de raciocínio e traz o fundamento, ou qualquer fundamento que ele vai trazer, por quê? Por causa dessa maldita guerra às drogas que eles acham que eles devem colocar a capa e sair prendendo qualquer pessoa. E dentro disso que você falou, também acho interessante, principalmente quanto à quantidade, e vamos pensar assim, se eu tenho a apreensão da droga, 150 pés de crack ou 1 tonelada, a potencialidade dessa droga, a partir daí, mesmo pela quantidade, ela já não se deu mais, ela já está apreendida. Ela poderia gerar, mas nós vamos prever o futuro agora? E se o cara não conseguisse vender toda essa droga? Então, a quantidade é o que eu falo, a gente ainda pode discutir, pode, mas a natureza, eu acho que não tem espaço para discussão. Eu acho muito difícil. Porque, como o Décio falou, se não fosse aquela natureza, não seria crime, pô.
Não fosse a natureza, não seria crime, é óbvio. É óbvio. Então, assim, eu concordo plenamente com você. Não dá para a gente querer. Porque seria mais ou menos assim, né? Seria uma valoração dentro de uma circunstância para fins de dosimetria de equiparar o tráfico à lesão corporal. E não faz sentido. Não faz Sim. sentido. Não faz sentido. Porque então, ou eu assumo então que eu puno o tráfico porque eu não quero que você use droga e é paternalismo, logo eu não posso ter punição penal para isso, ou eu assumo que é lesão, então, e se é lesão, é autolesão consciente, o campo das autolesões conscientes não pode ter crime, então eu vou punir as autolesões inconscientes. Mas é óbvio, você pune por lesão corporal e não por tráfico, sabe? É uma questão de Exato. racionalidade legislativa. Sim, sim. Mais uma vez, eu acho que eles não entram nesse campo de discussão justamente por abrir porta para racionalidade de descriminalização de algumas drogas de uma forma mais tranquila, né? Digamos assim. Mas é isso. Muito, muito boas suas intervenções, Roberto. E quem quiser perguntar aí pode ficar à vontade também, tá? Tá, tem também uma colocação que estava pensando aqui com relação, por exemplo, ao uso da cannabis, que cada vez mais tem se tornando mais aceitada socialmente. Pensando nisso, poderia ser utilizado algo relacionado à teoria da adequação social, alguma coisa assim, para reduzir a pena do indivíduo nesse sentido, mesmo que não se tenha uma mudança legislativa? Olha, eu acredito que esse é o caminho que até alguns jogadores já vêm utilizando, tá? Utilização do princípio da adequação social para não punição, inclusive. Né? Alguns juízes citam até a inconstitucionalidade do artigo 28. Tá? Então, eu acho que esse é o caminho. E, óbvio, todo o processo de descriminalização de uma conduta passa, de sobremaneira, para uma adequação social. Esse é o processo, esse é o caminho. Então, eu acredito que exatamente assim deve ser feito. Eu acabei de ter uma sentença num processo que foi exatamente isso. O cara tinha sido pego lá com, acho que era 50 gramas de maconha, processado por tráfico, ficou 1 ano preso, igual o Décio falou, difícil tirar o cara com pouca quantidade. Tudo bem, ele tinha acabado de ser condenado por um outro tráfico? Tinha, mas o cara, 18 anos e 6 meses, o Décio, no segundo crime. No primeiro ele foi preso com 18 anos e 2 dias, pegou uma pena de 5, aí estava respondendo o processo com tornozeleira, foi preso nesse, ficou 1 ano preso. A hora que eu consegui a liberdade provisória dele, tinha transitado o outro. Ele já tinha cumprido o percentual para progredir e cometeu uma falta grave. Moleque também, pô, azar do caralho. Tinha cometido uma falta grave, ficou preso da execução, mas depois conseguiu a absolvição dele. O juiz desclassificou para uso e declarou a inconstitucionalidade do uso. Nesse outro processo. Mais ou menos nesse seu raciocínio, Lucas. Uhum, legal, obrigado. Beleza? Valeu. E aí, é uma porta já para você poder citar em outros casos, tá? Mas voltando lá. Então, a conduta social é isso. Quando eu falo para os alunos, juntem testemunhas abonatórias, mesmo se o juiz ficar bravo, porque você precisa demonstrar isso. Em alguns processos é a única coisa que você vai conseguir fazer, porque é muito difícil, né? Personalidade, é o que eu falei. Não tem elemento para o juiz julgar, a não ser que ele tenha um parecer técnico de alguém que diga sobre isso. E eu arrisco a dizer que não existe parecer técnico para falar de má personalidade, porque o próprio professor Hamilton cita no livro dele: nós somos livres para sermos maus. Eu posso ser mau se eu quiser, pô. Eu posso dar aula e tomar cerveja no meio da aula. Lógico que eu vou ter as consequências, né? Mas eu posso ser, eu tenho esse direito. Então, a personalidade, na minha opinião, ela não deveria estar aqui como uma circunstância. Os motivos do crime. Aqui, algumas coisas eu posso analisar que são que circundam o crime, mas não são elementares, né? As circunstâncias, os juízes erram muito aqui uma apreciação de elementar do crime como circunstância majoradora e consequência do crime. Cadê? E consequência do crime também, aqui nas circunstâncias, faltou a consequência. E consequência do crime também é algo que está fora do tipo penal, se não for algo que está previsto no tipo, mas que não depende de consumação, como no caso da extorsão mediante sequestro, vá lá, porque eu ainda tenho uma previsão legal de um resultado cortado e assim por diante, mas outros crimes não. Tá?
Ah, no crime de homicídio a vítima tinha 6 filhos. Pô, tá. Comprova que eu cometi o crime visando essa consequência. Às vezes eu não sei que o cara tinha 6 filhos. Ou eu não tinha essa visão de prejudicá-los. Ah, numa ação indenizatória? Ok. No processo criminal? Não. Tá? E o comportamento da vítima é aquilo que eu falei. Né? Algumas vítimas colaboram, sim. É muito comum nós nos utilizarmos disso. Hoje eu estava assistindo um júri de um amigo meu que a tese dele era essa, comportamento da vítima. Né? Uma vítima provocadora, foi uma tentativa de homicídio. Para fixação de pena base aqui, nesse primeiro momento, segue-se um critério humanitário, certo? Antes se seguia um critério métrico, em que eu encontraria ali a média entre a pena máxima e a pena mínima e partiria do médio, mas por razões humanitárias, hoje o professor Juarez Cirino fala isso no livro dele, por razões humanitárias parte-se do mínimo. Então, o juiz vai ter que sempre partir do mínimo. Para fazer esse cálculo, não há uma regra para isso. Né? Alguns juízes se utilizam 1/6 para cada circunstância. Eu, nas minhas petições, não sei como que o Décio faz, eu considero, como são 8 circunstâncias, 1/8 para cada. E até para ficar um cálculo mais lógico. A gente sabendo que não são 8 circunstâncias que podem ser valoradas contra o réu, se a gente for pensar, eu tenho 1/8 que, na verdade, são 4/8 que só podem ser utilizados, né? No máximo. Então, essa linha de raciocínio que eu faço, ela é mais benéfica, porque se eu não vou poder considerar culpabilidade, se eu não vou poder considerar personalidade, se nessa linha de raciocínio eu não vou poder considerar circunstâncias e consequências de determinado modo, eu só teria 4 possíveis. Fazendo um cálculo de 1/8, eu ganho aí, em tese, 4/8 para calcular isso. Tá? Mas não tem uma lógica, porque a doutrina fala. A maioria dos juízes se utilizam no patamar de 1/6, ou de forma livre. Tem juiz aqui que aumenta 1 mês numa agravante, tem juiz que aumenta 1/6, pena de roubo, que vai dar lá 8, 10 meses. Então não tem uma lógica, né, Décio? Isso aqui é a coisa mais discricionária que a gente tem. A gente só tem que tomar cuidado, na verdade, com arbitrariedades. Né? Mas não tem um critério específico quanto a isso. Os juízes aqui têm utilizado muitos de 1/6 ou menos que isso. Tá? Na segunda fase, circunstâncias legais, artigo 61 ao artigo 66, as agravantes e atenuantes. O NUT fala em 1/6, algo que a gente até falou em sala, né, Décio? Os juízes usam muito o NUT. Muito. Não sei se vocês já fizeram estágio, assessoraram juiz. Todo juiz tem um livro do NUT em cima da mesa. Então a gente tem que, para dosimetria, é NUT. Eles vão citar isso. Então o NUT fala em 1/6. E é praxe dos juízes mesmo utilizar 1/6. Questão da súmula 231, que eu acho que está superada, que fala da não possibilidade da atenuante reduzir a pena do mínimo. Por que ela está superada? Ela foi construída sobre uma discussão de dosimetria de pena pautada em 2 fases, em que a primeira fase, na realidade, englobava a primeira e a segunda que a gente tem hoje. Então, eles falavam que não podia. Tem até um artigo sobre isso, uma coisa depois eu encontro ele e mando para vocês. O artigo não é meu, mas que fala sobre isso. Tem um podcast do Alexandre Moraes da Rosa que ele fala sobre isso também, exatamente sobre essa anacronia da súmula. Porque daí depois, quando eu dividi as fases, né, fixação de pena base antes levava em conta as circunstâncias legais e judiciais, agora eu tenho 2 fases, antes não podia mesmo. Né? Isso era claro. Mas agora pode. E até por uma interpretação gramatical do artigo 65, isso fica claro. Né? São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Sempre é sempre. É o que o DS falou da fala do Felix Fischer. Se existe uma regra gramatical e ela existe, ela deve ser cumprida. Sempre é sempre. Né? Sem jogo retórico para isso. Só que os juízes nunca superam a 231. É muito raro você encontrar um posicionamento quanto a isso. Então, eu vou encontrar o artigo, mando para o DS passar para vocês, para que vocês deem uma lida. Ela é ilegal e inconstitucional, porque ela é anacrônica, está contrária ao que nós temos atualmente.
A súmula 545 fala da confissão, né, que o réu faz jus à atenuante sempre que ela for utilizada na formação do convencimento do julgador. Aqui, na minha opinião, a confissão, ela é um elemento, às vezes, mal utilizado por alguns advogados na própria instrução do cliente, né? Porque é muito comum, vocês podem assistir audiências que tem na internet, o cara, você confessa o crime? Não. Mas o que aconteceu? E daí o cara relata como se ele tivesse feito, pô. E aí tem juiz que não considera. Então você tem que conversar muito bem com seu cliente. Se a primeira pergunta vai ser se foi assim que aconteceu, você fala que não, mas depois você conta efetivamente que você cometeu o crime, então tem que entender a pergunta. E os juízes já perguntam também de um jeito que é para o cara negar. E aí depois eles não valoram. Então tem que tomar muita atenção com isso em audiência, tá? E a súmula 241, que fala que a reincidência não pode ser considerada como circunstância agravante, e simultaneamente como circunstância judicial, aqui por questões óbvias, vedação do Pacto de São José da Costa Rica, artigo 8.4, que fala da vedação de dupla punição pelo mesmo fato, tá? Aqui o texto sobre a súmula eu deixo para vocês, ela é baseada no artigo 48, que foi alterado em 84, com a revisão do Código Penal, então por isso que ela é anacrônica. E na terceira fase, as causas de aumento e causas de diminuição, aqui algo mais tranquilo, porque eu tenho frações pré-estabelecidas, o juiz não vai poder fugir muito daquilo, só que quando a fração é variável, a gente tem que discutir de novo, né? Por exemplo, eu tive um processo aqui em que o juiz analisou a tentativa, disparos que não acertaram o réu e o juiz não valorou a diminuição da tentativa no máximo. Falou, porra, mas se a análise da tentativa, quanto mais próximo da consumação, menor a diminuição, e o cara não acertou nenhum tiro, cacete, como que você não vai aplicar no máximo? Não, mas foram muitos tiros. Pô, mas ele não acertou nenhum. O cara ruim de mira pra cacete. Então a gente também tem que discutir, também tem que prestar muita atenção aqui. Quanto à terceira fase. As fases que tem mais discussão, efetivamente, primeira e segunda fase, não tenha dúvida quanto a isso. Após isso, seguindo o artigo 59, eu já vou me encaminhando para o final, tá, Décio? Sei que vocês têm aula aí às 19. O juiz, verificando qual a sanção e a quantidade, regime de cumprimento de pena. Aqui, tranquilo. Superior a 8, regime fechado. Superior a 4 até 8, não reincidente, semiaberto. Igual a inferior a 4, não reincidente, regime aberto. Só tomar cuidado com a súmula 269, que fala do regime intermediário, se for reincidente e a punição for inferior a 4 anos, né, para analisar a não possibilidade, digamos assim, de regime fechado, e depois as circunstâncias de substituição e de suspensão, então aqui também, não vai dar tempo da gente falar, para que vocês possam ter uma solução não prisional para o seu cliente, tanto no artigo 44 quanto no artigo 77. Até no slide aqui, tem um casinho, depois se vocês quiserem fazer dosimetria, manda para mim, a gente discute isso daí, quais os elementos e assim por diante. A minha parte é isso, Décio. Agradeço mais uma vez o convite, estou sempre à disposição. E se tiver alguma dúvida também, manda ver aí. Obrigadão, um abraço. Rômulo, sempre muito didático na exposição, agradeço pelo bate-papo que você trouxe para nós. Eu não vou perguntar, vou deixar que os alunos tiverem algum questionamento, façam, aproveitem para o senhor Rômulo aí. É sempre um prazer ver quem lida bastante com o tema no dia a dia, que também consegue fazer aquela união da teoria com a prática, tão difícil, né? Quando nós temos aí, às vezes, só autores que falam só da doutrina, sem sentir, como diz, o chão duro, né, da realidade do direito penal. Então, se os alunos tiverem alguma colocação, fiquem à vontade. Isabelle, Fernando, aí que abriram, fiquem tranquilos. Eu acho que essa aqui, cara, é o maior problema nosso, e às vezes até dos professores na hora que a gente está lecionando. Porque a gente tem uma carga horária a vencer,
que às vezes não dá para incluir questões práticas, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade, através dos grupos de pesquisa, esses bate-papos, eu acho fantástico, porque acaba conectando na cabeça dos alunos algo que eles não conseguiriam fazer fora daqui. É bem isso, bem isso. Ainda mais um tema tão dificultoso, né? Eu costumo falar com os alunos sempre o seguinte: 95, sei lá, estou chutando baixo, talvez, por cento dos recursos tem assunto de dosimetria. Ponto. Sim. Porque é inevitável, como literalmente o ditado popular do cada cabeça uma sentença, é exatamente isso que nós acabamos tendo no conteúdo. Porra, basta ver. Não sei se chegou a ler, tem um texto que saiu na RT, eu acho que é a 933, que é uma especial do Mensalão. Eu acho que é um texto do NUT até, posso estar enganado. Mas no qual a discussão é essa: porra, como que no caso do Mensalão, que o STF era de competência originária, cara, os ministros lá, né? Aí um dava 7 anos e 4 meses e 3 dias, outro dava 7 anos, 4 meses e 5 dias, né? O outro, tipo, 7 anos, 4 meses, 1 dia, porra. E de repente, como que a gente vai ter essa estruturação? Dizer, não, como que a gente faz a ponderação? O regimento fala, claro, o STF tem uma disposição no regimento quanto a isso, mas ainda assim, como fica essa credibilidade e certeza, né? E para responder o que você levantou antes, como que eu faço? Eu, por exemplo, para apresentar os valores ter uma proporção, eu uso a teoria do termo médio, faço lá daí do termo médio, diminuo a pena mínima e divido por 8. Vai dar um patamar lá, sempre quebrado de 15 dias, né, em regra. E daí o que acontece? Eu acabo disso tendo uma noção para ver se o negócio é proporcional ou não, né? Até tem uns alunos que a gente está fazendo uma disciplina agora que é de estudo de casos em execução de pena, e a gente está fazendo um cálculo sobre isso a semana. Porra, olha aí, os caras tendo que pegar e falar assim, aí eu disse, olha aí, o que vocês acham? Você acha que o juiz foi proporcional no caso? Aí o cara, não, porra, aquele exagerou demais. E no outro, não, porra, aquele foi gente boa, né? Como se, e veja que absurdo. E assim, casos análogos, o cara chega numa solução diferente um do outro porque não tem um critério seguro. Mas também, aí também tem um outro problema, né? E isso que a gente comentou no encontro anterior, que me parece ser mais a formação da mentalidade do julgador do que propriamente de um aspecto técnico, né? É, Sim. é uma pena, mas ninguém julga, por exemplo, como você citou o Alexandre, ninguém julga, por exemplo, como o Alexandre, né? Sim. Porra, o Flávio Cruz aqui em Curitiba, porra, você tem uma lista de bons juízes, né? E o problema é assim, que eles não são a regra, né? É uma pena, né? Na dosimetria, né? Não estou entrando no mérito dizer que é crime, não estou dizendo na dosimetria. Né? Os caras não são a regra, porque quando o sujeito, por exemplo, segue, como você mencionou bem, o professor Juarez Cirino, os caras dizem, ah, isso aí é pró-bandido. Não, não é que ele é pró-bandido, porra. É que o cara faz o certo, né? Sim. Então, acho que muito mais o problema central desses aspectos de pena, para mim, são dois. Um é que esses conceitos 59 são conceitos abertos, abstratos, e cabe qualquer coisa. É a pescaria da festa junina, né? Você quer deixar teu piá quieto lá, você vai lá e compra, e ele vai pescar qualquer porcaria para você entreter ele, né? E segundo ponto é essa mentalidade, cara, que infelizmente esse segundo ponto nunca vai mudar. Enquanto não ter uma reforma estrutural do acesso ao cargo, da formação jurídica do cara para o cargo, isso não vai mudar. Então, a nossa geração não vê mais isso. A gente vai morrer, entendeu? Lá, espero que com 150 anos, né? Mas, assim, porque eu sou muito chato, né, para viver pouco. Eu quero viver bastante, para incomodar muita gente. Então, assim, então lá, nós com 150 anos, pô, nós não vamos ver esses caras mudarem isso, é o segundo ponto. Quem sabe o primeiro se tivesse um congresso, sabe? Parece que o negócio é assim, não que a gente está torcendo, né? Mas talvez tenha que acontecer algo meio apocalíptico, né? Para mudar a postura do congresso, talvez, sei lá. Que não é a pandemia. E não é a pandemia, pelo contrário, porque a pandemia fez o efeito contrário, né? É. Efeito contrário. Né? Algo que é interessante dentro dessa sua fala, a gente sempre fala, o Tribunal Gaúcho era muito era avançado e tal, mas já também não é mais, porque depois que o Hamilton saiu, a turma dele saiu, acabou, veio essa novamente inquisitória, e tem gente que ainda fala, não, o Tribunal Gaúcho ele é muito bom, mano. Já foi, já não é. Tá por fora, porque você pegar, onde que é a sede do TRF do 4? Pô, Porto Alegre, cai lá na quinta e sexta Câmara para ver o que acontece, né? Numa açãozinha de crime econômico.
Então, assim, né, você conversa com gente fora do Brasil, você não consegue explicar para o cara que no Brasil o cara pega 7 anos em lavagem de dinheiro. Você não consegue explicar para o cara isso. O cara olha para você assim, pô, mas crime de perigo abstrato, absolutamente crime de perigo abstrato, bem jurídico super individual, 7 anos. 7 anos. De homicídio, 6. Agora assim, não, então tá bom, a solução é o que? Aumenta o homicídio? Não, porra, não, né? Então, assim, Exato. você não consegue explicar pro cara a dosimetria da pena, cara. E é duro porque a gente falou do NUT, né? Que, claro, tem que conhecer, não importa, né, não vamos entrar no mérito do acerto e desacerto do cara, mas sim conhecer o trabalho do cara. E ele, o Alex Scott Brito, que é um autor que eu admiro muito, pô, e eles enaltecem muito o sistema trifásico, que eu não sei até que ponto o sistema trifásico não reforça esse problema do estigma, sabe? Putz, é algo que a gente precisaria ainda refletir melhor. Acho que são esses encontros como o nosso que possibilitam, pelo menos, colocar uma pulguinha atrás da orelha. Né? Sem dúvida. Alguém tem mais alguma pergunta para levantar para o senhor Rômulo ou não? Professor, Vai lá, Bruno. oi, Romulo. Tudo bem, Parabéns. Bruno? Tudo certo. Obrigado. Eu fiquei com uma dúvida aqui e talvez seja algo bem simples, mas eu não vou deixar passar. Você falou sobre o conceito de ressocialização, diferenciando de reintegração, e tem um outro conceito que eu andei estudando, que é do Pacto de São José da Costa Rica, como finalidade da pena, a readaptação social. Ele se distingue desses outros conceitos ou ele está, de certa forma, dentro dessa área? Bruno, na realidade aqui, eu acredito que ele vai na perspectiva mais de reintegração do que ressocialização. Porque aí você tem uma execução penal mais voltada para as necessidades dele. Efetivamente voltada para isso. Não uma execução penal igual para todos. Você pode... Tem até um texto do GEDUC que a reintegração ela vem mais com uma ideia de criminologia clínica, né, nessa perspectiva de contato cárcere, comunidade, universidade, que é um grupo de São Paulo que era do professor Alvino, que infelizmente não deixou recentemente. Mas que vai trabalhar nessa perspectiva. E o Pacto São José da Costa Rica, eu acredito que ele também vai nesse sentido. Então, mais próximo de reintegração, de uma aplicação de pena mais individualizada do que efetivamente paradigmática como na ressocialização. Beleza, professor. Valeu? É isso? Mais alguém? Máximo Pavarini. Você até mencionou essa questão do Alvino, né? O Alvino é tão desconhecido por nós aqui no Paraná, né? Assim, tô dizendo mesmo para o pessoal do campo que foge da academia, para os práticos mesmo, né? Sim. E assim, eu já ouvi ótimos professores criticando muito o livro dele de análise clínica e tudo mais. E assim, acho que é impossível, né? A gente conversava sobre isso na aula esse sábado passado. É impossível nós termos uma teoria que não seja sujeita a crítica. Isso é impossível, né? Quando tiver duas pessoas que pensem de forma diferente, a crítica virá. Mas acho sempre que talvez o pessoal criticava muito mais ele pelo gesto tão humano que ele tinha, né? Eu fui colega no meu segundo mestrado de vários orientandos dele. Por uma questão de agenda, eu não fiz a disciplina dele, que era sempre na terça-tarde. Para mim era inviável estar em São Paulo na terça-tarde, então não tinha como assistir a disciplina dele. Mas tem um texto depois eu posso compartilhar para vocês no nosso grupo do WhatsApp ali, que é um texto dele que saiu no boletim do IBCCRIM, logo depois que ele morreu. É um texto do boletim lá do final dos anos 90, se eu não me engano, ou do começo dos anos 2000, que fala de um cara na Praça da Sé, e um problema de um troco, e um problema de, sabe, de análise, e ele fala, acho que era o trovador da Praça da Sé, alguma coisa assim, não lembro o nome agora. E é uma questão que você vê, pô, um cara que, veja, um professor da Universidade de São Paulo, do curso de Direito, né? Talvez aí, sem sombra de dúvida, a faculdade mais tradicional do país, né? E o cara expressar aquela humanidade dele ali, com, sabe? O cara sem saber quem ele era, sem saber, ele fala isso no texto, assim, se o cara saber quem que sou eu, pô, ele não sabe que eu sou professor da faculdade de Direito lá de São Francisco, sabe? Aquele negócio assim, sabe? É uma coisa tão, como se falou, talvez chegar num ponto de quem sabe, né? Se a reprimenda fosse justa mesmo, talvez, quem sabe, cada um tivesse a sua própria reprimenda, né? Mas Sim. eu gosto muito daquela conclusão que
Claro, Roberto, à vontade. Como o Nietzsche fala no capítulo do Zaratustra, né, sobre o novo ídolo, né, que vai falar do Estado, e na sequência vem o tópico das tarântulas. Ele sempre fala, não, desconfiar de todo aquele que julgar-lhe é uma característica muito forte. Olha que frase bonita, né? Desconfiar de todo aquele que julgar-lhe é uma característica muito forte, né? Ele completa, né, que são pessoas de má índole e de má fama. Porra, isso resume muito bem, né? Uma coisa eu volto e meia, não sei se pelo lado advogado, né? Porque sempre quis advogar, mas jamais consigo me imaginar julgando alguém, é uma coisa tão difícil, né, cara? É uma coisa escabrosa, a gente se pôr no lugar do outro para olhar para o cara sabendo para onde você vai mandar o cara, velho. 10, 15. Tem algo que realmente o problema central, talvez, do direito seja que nós precisamos mais desse lado humano, né? Uma Bom, coisa que você trouxe aí, até que não deu tempo, bem rapidinho, vai dessa, lá? de a gente discutir o quanto é necessário a gente discutir no processo o problema do cárcere, justamente por isso que você falou. Para onde eu vou mandar esse cara? Né? Em que o Supremo já decidiu, o Barroso, em poucas linhas ele falou isso, mas está lá, que um dia de prisão no Brasil equivale a 7 no mundo real. Cada dia que você passa é o mesmo que 7 aqui fora. Então, os juízes deveriam considerar isso na hora de fazer a dosimetria de pena também. Para onde que eu vou mandar o cara? A pena aqui seria de 5 anos, mas 5 anos lá equivale a 20. Então, vamos já fazer aqui uma adequação quanto a isso. E aí os juízes de execução acabam fazendo essa relativização, antecipando progressão de regime em 1 ano e meio. Aqui em Londrina tem juiz fazendo isso. E você sabe que isso tem uma passagem, né, para a gente não ficar só nos autores mais críticos, mas também colocar um autor do lado tradicionalista do direito. Por exemplo, o professor Miguel Reale Júnior, ele tem uma passagem no livro dele de instituições, agora mudou o nome, agora está Fundamento de Direito Penal, mas até a 4ª edição estava lá pela página 309, 310, que ele fala, olha, a frase é mais ou menos assim, né, que força reconhecer que a prisão representa uma sociedade em miniatura. Ele vai dissertando sobre isso. Ele fala assim, olha, enquanto a gente ter essa falsa ideia de que você está jogando o cara para uma mini sociedade onde ele vai voltar reintegrado, ressocializado, reinserido, tá? Entre aspas, né? Melhorado, sim, esqueça, cara, esqueça. E daí assim, imagino que você, né? Que o pessoal que advoga, né? Há um pouquinho mais de tempo, né? O Bruno, a Maria Goretti, o Fernando, me acompanham bem e sabem, pô, olha, quando a gente fala, né, pro cara assim, doutor, mas porra, 4 anos e 6 meses. 6 meses? Não vou manter os 6 meses. O cara ainda fala, não, mas olha, ninguém mandou ele fazer o que fez, mas cara, sinto o cheiro, sabe? Sentir o cheiro, porque a gente fica muito esse processo métrico, né, de metas do CNJ converteu a audiência criminal em aspecto métrico, né? Então o cara vai lá, ele já está decidido na produtividade, já está decidido naquilo, ele esquece que o cara que ele está julgando tem cheiro, né? O cara tem cheiro, o cara sangra, né? O cara tem fome, né? Mas ninguém mandou matar, mas não, são aspectos diferentes, né? São aspectos diferentes, né? Tem uma outra coisa, que tem juiz corregedor de presídio que nunca visitou um presídio, pô. A lista é grande, né? A lista é grande. E o pior, né? Aí quando você tem um juiz que faz o certo, tem aquele absurdo que aconteceu com o João Marcos Boa de Joinville, exato, né? Onde um cara, num ato humano dele, assim, pô, eu não. Claro, porque ele não tem que entrar. Eu não sei se vocês chegaram a ver os comentários, as notícias oficiais que na Folha de São Paulo sobre o assunto. Pô, é óbvio, você não vai mandar esse cara entrar lá na cela. Ele não é preso, ele tem que entrar no corredor da galeria. É ali que é o limite dele, é o limite nosso, como fiscais do AB visitando, como advogados, quando muito. Porra, você não tem que entrar na cela, você não é preso, é uma questão óbvia, né? Aí o cara, pô, tá relatando alimentar, então tá bom, vamos bater foto. O agente penitenciário, não. Não, mas não pega o meu, eu sou o corregedor dessa merda aqui, eu tô falando, ó, pode tirar aí, né? O cara assim, ele respondendo porque ele, para poder fazer prova daquilo que, cara, é inacreditável, velho, assim. Isso tudo começa onde? Na definição de circunstância. E termina onde? Num sistema onde simplesmente eu me emputeço um pouco porque parece que a gente fica, sabe, num giro, que nem um cachorro correndo atrás do rabo, sabe? O cachorro amarrou um pedaço de linguiça no rabo e tá ali, ó, há 3 horas ali, ó. Parece que eu escuto essa mesma discussão que nós estamos tendo aqui, eu tenho isso aqui desde o primeiro semestre ali, na faculdade.
E ele assim, pô, mas o que a gente faz? Bom, a gente tem que mudar a cabeça do cara que vai estar no mesmo lugar que a gente ou que vai julgar os nossos clientes. É esse cara que nós temos que mudar a mente. Se nós não mudarmos a mente desse cara, já era. Né? É muito doido. Você falou de plano de carreira, né? Vai ter o juiz que é de Curitiba, que ele tá na comarca de Curitiba, ele não vai querer sair daí nunca. Sim. Então você vai ter que enfrentar ele, bicho, a vida inteira. Não a vida inteira, porque você vai advogar muito mais tempo do que ele vai ser juiz. Né? Sim, Mas você sim. vai ter que enfrentar o cara muito. Então, isso é foda. Tem uma colega minha, professora estudiosa, inteligentíssima, ela falou assim, Romulo, eu não sou juíza estadual porque eu não sei fazer dosimetria de pena. Então, eu fui para a Justiça do Trabalho. Eu falei, não, ótimo. Ótimo, porque a gente não quer mesmo juiz que não saiba fazer dosimetria de pena, Óbvio, que não né? Porra, entenda óbvio, né? de... Mas aí ela acerta no cálculo trabalhista, porra, da rescisão? Eu Aí que espero. tá o lance, né? Aí que tá o lance, né? É. Mas, galera, queria agradecer mais uma vez pro senhor Rômulo aí, um baita de um advogado, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, se tornou aí nos últimos tempos um querido amigo, muito próximo pelas nossas iniciativas da Anacrim, do IDCC e também agora aqui do nosso grupo de pesquisas da FAI. Senhor Rômulo, sempre aberto para você quando quiser aparecer a cada 15 dias aí, o link é sempre o mesmo. E manda um abraço para o pessoal de Londrina e pode falar para os teus alunos lá que quem quiser participar é aberto a todos, tá bom? Meus amigos, mais uma vez, obrigado a todos vocês e aos que tiverem aí com a câmera possível de ligar, que não estejam praticando nudes, nada, deem um oi para nós batermos uma print aqui da reunião, que agora nós tínhamos as tradicionais fotos sempre ao final do Necrim, não temos mais porque estamos impossibilitados de estarmos presentes, né? Mas quem puder ligar a câmera e faz uma carinha bonita e dá um sorriso, né? Mas eu não passei maquiagem, não precisa, a luz da câmera não favorece. Mas eu não passei perfume, não precisa também, a gente não está sentindo o cheiro hoje, tá? Então eu vou bater aqui. Então, ó, 3, 2, 1, sorriso, aê. Beleza, isso aí, pessoal. Gente, um abraço, até a próxima reunião. Obrigado a todos. Abraço, tchau, Valeu, gente. professor, uma Obrigado. boa noite. Até mais, tchau, tchau.